caso alguém tenha perdido esse encontro, né, ter pelo menos a chance de rever. Eu não sei quanto tempo é que duram, né, normalmente os encontros, né, mas a gente vai até onde der, né, até onde terminar, vamos dizer assim. Aí, de acordo com o que está lá no material que eu mandei para vocês, tem a nossa primeira questão. Deixa eu ver aqui. Não. Deixa eu ver, de acordo com o material, né? Tem lá a nossa primeira questão, né? A soma dos números das faces opostas de um dado é sempre 7. Né? O dado da figura é girado sucessivamente sobre o caminho indicado até parar na última posição destacada em cinza. Nessa posição, qual é o número que está na face superior do dado? Né? Aí temos aí, né, o indicativo dele, né, quando foi colocado, e depois do primeiro giro. Então, antes aqui, vamos só algumas pequenas considerações, né? Como ele disse que sempre, né, não é nesse dado específico, mas todo e qualquer dado, isso acontece, né? É um padrão na fabricação dos dados, para ser sincero. Em que a soma das faces opostas do dado, ela tem que ser sempre 7. Né? Praticamente um padrão na fabricação. Então, como vocês observam, né? Aqui, antes de dar o primeiro giro, a face que está aqui do lado é 5. Sinal de que a face que está oposta ao número 5 é o 2, né? Que aí soma 5 mais 2 para dar 7. Então, girando, né? Eu tenho que o 5 fica abaixo e o 2 fica em cima. Então, tendo isso em mente, agora percebam que eu tenho aqui, ó, o número 3, né? Aí, uma perguntinha, né? Quanto é que eu tenho que somar com esse 3 para o resultado ser 7? Quatro. Pronto, exatamente, 4. Então, na hora que eu fazer após o segundo giro, após o segundo giro, então aqui em cima vamos ter o 4. Aí percebam que agora aqui na frente, vamos dizer assim, nós temos o 2. Então, quem eu tenho que somar com esse 2 para dar 7? Aí quem eu vou ter que somar com 2 para dar 7, né? É o 5, né? Como a gente tinha visto anteriormente. Aí nesse 5, né? Percebam que agora, após o nosso terceiro giro, o 5 é o que está em cima, né? E aí na frente nós temos o número 4, só que nesse caso nós não vamos se utilizar dele. Perceba que agora o dado vai ser girado para cá, né? Ó, para cá. Então já fica fácil de entender qual vai ser o número que vai estar na face de cima, na face superior. Nesse caso vai ser o número 6. E girando novamente, né? Nós vamos ter o número 3. E se eu girar de novo, percebe que agora nós vamos ter o número 2, né? Analisando dessa maneira, nem precisava colocar o quinto giro e o sexto giro, né? Para perceber que o 2 é que ficaria com a face virada para cima, né? Ou seja, a face virada para cima seria essa com o número 2. Que, por sinal, nesse caso, a resposta, né, seria na letra B, né? Letra B, né, a face, vamos usar nessa posição, né?
o número que estaria na face superior do dado, então seria o 2. Então nós teremos aqui o nosso item B como resposta para essa primeira questão daquele nosso material. Aí vamos aqui com essa nossa segunda questão. No refeitório da escola de Quixajuba, né, na hora do almoço, 130 alunos comeram carne, 150 comeram macarrão, sendo que 1/6 dos alunos comeram carne e também macarrão. Além disso, 70 alunos não comeram carne e nem macarrão. Quantos alunos comeram carne, mas não comeram macarrão? É o que a questão deseja saber. Tem um pouco a ver, né, com aquela parte de conjuntos. Né? Seria o estudo dos conjuntos, né? Aí quem já estudou aqueles conjuntos, né? Dá para entender que a gente tem que primeiramente somar tudo que temos, né? Por assim dizer. Porque se eu verificar, nós temos o quê? Como eu disse, né? Esses 130 alunos que comem carne. Os 150 que comem massa, ou seja, comem macarrão. E os 70 alunos que não comem nem carne e nem massa. Então, pessoal, se eu somar isso aí, vai dar quanto? Vocês podem colocar no chat, ou então pode até falar mesmo, viu? Fazendo uma soma rápida. Pronto, a Lidiane colocou aqui 350, ok, correto. Mas é isso mesmo, se eu pegar e somar tudo, né? 130 mais 50 mais 70, então vai dar 350. Só que tem um problema aí, né? Só que tem um detalhe, né? Foi mal, pessoal, tem um menino aqui, né? Tudo bem, continuando aqui, percebe-se que o seguinte, ó, que contando os alunos que comem carne, esses 130 que comem carne e os 150 que comem massa, a gente acaba contando duas vezes os que comem carne e massa, né? Os que comem carne e macarrão. Acontece isso. Né? A pessoa vai lá e pergunta, você comeu o quê? Comeu carne. Só que o que come carne e macarrão também vai responder as duas coisas, né? Que comeu carne e que comeu macarrão. Então aqui a gente acabou contando duas vezes. Então o que acontece? Como ele disse que 1/6 dos alunos comeram carne e também macarrão, então quer dizer o seguinte, né? Que desse total mais 1/6 dá 350, né? Ou seja, o total mais 1/6 do total dos alunos dá 350. E esse 1/6 dos alunos é justamente aquele pessoal que comeu carne e macarrão. Então, para a gente descobrir realmente o total de alunos assim que respondeu a essa pesquisa, a gente vai ter que pegar e fazer novamente uma continha. Que nesse caso aí, T mais 1/6, né, de T é igual a 350. Então aqui nós vamos ter, né, fazendo tipo MMC, né, nós vamos ter 6/6, né, de T
igual a 1/6 de t igual a 350. Então, somando, eu vou ter 7/6 de t igual a 350. Aí eu vou ter que, primeiramente, multiplicar 350 por 6, né? E depois disso, eu vou ter que dividir esse resultado por 7. Porque se eu multiplicando aqui, né? 350 por 6 vai dar exatos, né? Exatos 2.100. Então, aí eu vou pegar 2.100 e dividir por 7, que vão dar o total de 300. Ou seja, então foram 300 alunos, né, que responderam, né, não que responderam, né, que foram observados comendo carne e macarrão na hora do almoço. Então eu posso concluir que 1/6 desses alunos, né, ou seja, 1/6 do total, que é 50, foram os alunos que comeram carne e macarrão. Só que ele quer saber quantos alunos comeram carne, mas não comeram macarrão. Quer dizer, comeram carne, mas não comeram macarrão. Então eu vou pegar os 130, né, que são os alunos que comem carne, e subtrair os 50, que são os alunos que comem carne e macarrão. Fazendo isso, eu vou ter justamente só os que comeram carne. Então, fazendo essa continha de 130 menos 50, aí eu vou ter então como resultado aqui, né, 80. 80, então isso nos remete aqui ao nosso item A, né? 80. Se pessoal aí alguma dúvida, alguma pergunta com relação a essa questão, deu para compreender direitinho? Né? Percebam que na OBMAP tem boa parte das questões, ela envolve assim, uma parte de raciocínio, né? Tem a parte de álgebra também, mas também uma boa parte é raciocínio. Você tem um raciocínio prévio logo, e às vezes você já mata algumas questões. Né? Não precisa raciocinar tanto e fazer tanto, por exemplo, para ir para uma segunda fase. Pronto, aí nessa questão de número 3. Na figura, as áreas dos quadrados P e R são iguais a 24 centímetros quadrados e 68 centímetros quadrados, respectivamente. Aí a pergunta, qual a área do quadrado Q? Né? Ou seja, qual a área desse quadrado Q aí? Pronto, isso aí, pessoal, é uma coisa que a gente, pelo menos eu já vi alguns professores que demonstram, por exemplo, o Teorema de Pitágoras. Porque ele pode ser demonstrado com áreas de figuras planas, né? Você faz tipo lá um triângulo retângulo e junta as figuras, né? Por exemplo, dá para fazer com áreas de quadrados, né? Com áreas de triângulos e dá para fazer até com áreas de semicírculos. Né? Dá para fazer essa associação com o Teorema de Pitágoras. Pronto, se você perceber, eu vou fazer o seguinte. Esse quadrado que é aqui, né? Eu vou repetir ele aqui. E você percebe que ele encaixa bem aqui nesse mesmo ponto, ó. Justamente o que vai acontecer agora, ó. Perceba que aconteceu aqui o seguinte, né? Eu juntando esses quadrados aqui, esse quadrado Q logo abaixo do R e aqui um pouco
do lado do P, percebe que formou um triângulo retângulo, né? É uma maneira de pensar, né? E eu também poderia pensar o seguinte, se você observar direito, você percebe que esses triângulos retângulos que tem aqui, eles são congruentes, eles são iguais. Tá, o que que isso quer dizer? Primeiro vamos entender o seguinte, a área desse quadrado P aqui é 24 centímetros quadrados. Aqui são 168 centímetros quadrados. No Teorema de Pitágoras, né, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, essa área de P aqui, né, essa área de R, né, que já está ao quadrado aqui, é igual à área de P mais essa áreazinha aqui, essa área do quadrado Q. Então, não precisa eu tentar fazer, né? Não precisa eu pegar e... Então, não precisa eu simplesmente pegar e fazer aquele teorema certinho já. Então, dá para me fazer da seguinte maneira, vamos só pensar, né? Raciocinar um pouco. A ao quadrado igual... Meu mouse não tá lá essas coisas, né? Mas acho que dá para levar aqui. Igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, a gente vai verificar aqui o seguinte. O A aqui, né? Essa áreazinha do R, ela já está ao quadrado. É uma área quadrada. O B também já está ao quadrado. É uma área quadrada. Então, o valor desse Q aqui que eu vou encontrar também vai ser quadrado. Então, eu vou fazer simplesmente isso. Né, ó. Primeiro aqui vai ficar, ó. Por que ficou 18 menos 24? Porque esse C que se refere ao Q, né? C ao quadrado, seria a mesma coisa que A ao quadrado menos B ao quadrado. Ou seja, 68 menos 24, que vai dar igual a 144 centímetros quadrados. É uma forma de você pensar, né? Você enxergar isso. Então, resposta correta, nosso item D. Pronto, aí vamos passar aqui. Qualquer dúvida, vocês podem ou levantar a mão ou então mandar no chat ali que eu respondo, tá? Então, na questão de número 4, nós temos aqui o seguinte, aquela questãozinha, né? A figura mostra os cartões com as respostas de Ana, Beatriz e Cecília para uma prova de múltipla escolha com 5 questões e alternativas A, B, C, D e E. Aí a gente já sabe. Ana acertou 4 questões, né? Se garantiu. Beatriz acertou 1 e Cecília acertou 3. Qual foi a questão que Ana errou? Né? Aí tudo vai pedir aí um certo raciocínio. É uma pergunta envolvendo uma parte de raciocínio lógico. E é basicamente com esse raciocínio que a gente vai trabalhar agora. Bom, primeiramente a gente vai montar uma tabela com as respostas delas, tá? Vamos pegar e colocar as respostas delas todas em uma única tabela para unificar. Pronto, aqui nós temos, ó, a nossa pergunta de número 1, 2, 3, 4, 5. As alternativas aqui, né? Vocês estão observando A, B, C, D e E. E os nomes aqui se referem às respostas que elas colocaram. Você observa que Ana, Beatriz e Cecília, na primeira questão, responderam a letra A. Na segunda questão, Ana respondeu A
Beatriz e Cecília, B. Na terceira questão, fizeram separadas, né? Cecília respondeu A, Beatriz B, Ana E. Na quarta questão, Beatriz e Cecília responderam A e a Ana respondeu D. E na quinta questão, Ana e Cecília responderam B e a Beatriz respondeu letra E. Aí vamos pegar lá no enunciado da questão, o que nós temos, né? Nós temos o quê? Que Ana acertou 4 questões. Beatriz acertou apenas uma. E Cecília acertou 3. Então nós sabemos que Ana acertou 4 e Beatriz acertou 3. Então, pela lógica, né? Pelo que vocês estão observando ali também, né? Quantas questões as duas podem ter acertado juntas ali? Quantas vocês acham, pelo menos? Quantas questões vocês acham que a Ana e a Cecília acertaram juntas? Pronto, para a gente não perder tanto tempo, né? É só pensar. Elas pelo menos devem ter acertado umas 2 questões em comum. Né? Umas 2 questões ali, elas devem ter acertado juntas, né? Para início de conversa. Então dá para concluir o seguinte, ó. Né, que a Ana e a Cecília, né? As duas, se for pegar esse raciocínio que elas devem ter acertado pelo menos duas. Aonde eu tenho aqui que as duas marcaram foi aqui. Na primeira, né, que nós temos aqui Ana e Cecília. E na quinta questão, que eu também tenho aqui Ana e Cecília. Então dá para me concluir que Ana acertou a primeira e a quinta, e Cecília também acertou a primeira e a quinta. Aí vocês percebem que que a Cecília, se eu não estou enganado, foi que acertou 3 questões, né? Então, se eu já sei as 2 questões que a Cecília acertou, dá para me saber qual é, dá para me ter pelo menos uma ideia, ou não? Não, ainda não. Mas eu já sei que só falta descobrir uma questão da Cecília e as 2 da Ana. Agora, observando aqui, também nós vamos ver o seguinte. Já que Beatriz acertou apenas uma questão e errou o restante, então observa ali, ó. Já que Ana, Cecília e Beatriz marcaram juntas na primeira questão o item A, então é certeza que a Beatriz acertou a primeira questão. Ou seja, então ela acertou só essa questão e errou o resto, já que, de acordo com o enunciado que nós vimos na questão, Beatriz acertou apenas uma. Então ela errou o restante. Então Beatriz errou a segunda, errou a terceira, errou a quarta questão e errou a quinta, né? Lógico. Então eu posso concluir o seguinte. Então, já que a Beatriz só acertou a primeira, então ela errou a segunda e ela errou a quarta, né? Assim como a própria Cecília, que marcou junto com a Beatriz, ó. Viu? Então, se a Beatriz errou a segunda e a quarta, Cecília também errou a segunda e a quarta questão. Aí junta tudo. A Beatriz, não, a Cecília acertou a primeira questão e a quinta questão. E errou
a segunda questão e a quarta questão. Então, pela lógica, como ela acertou 3, né? Como a Cecília acertou 3, né? Tá faltando uma. E se ela errou a segunda e a quarta, então, pela lógica, Cecília acertou a terceira questão. Ou seja, a Cecília acertou a terceira questão, que é essa aqui no item A. Então, se a Cecília acertou a questão e respondeu o item A, a Ana, que respondeu o item E, ela errou, né? Então, Ana errou a questão de número 3. Então, se Ana errou a questão de número 3, então eu posso concluir que a nossa resposta correta para essa questão vai ser o item C de cachorro. E pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta nessa questãozinha que nós temos? Né, já que essa pergunta envolve uma parte aí de raciocínio lógico. Pronto, o Gustavo ali respondeu que não, né? Então deu para compreender direito. Pronto, o Antônio Lucas não, também o Alan. Pronto, beleza. Bom, então vamos passar aqui para a nossa próxima questão, que é a questão de número 5. Questão de número 5, então vamos aqui. Numa corrida de 2.000 metros, André, Bento e Carlos correram com velocidades constantes. Né? Então a velocidade foi igual, né, nos três. Não, constantes, né, nos três. Não quer dizer que eles correram com a mesma velocidade, mas que a velocidade dos três foi constante. André chegou em primeiro lugar. Que é assim, meu quarto lugar que tem menino. Então, deixa eu só ler de novo aqui. Já até me perdi um pouco. Numa corrida de 2.000 metros, André, Bento e Carlos correram com velocidades constantes. André chegou em primeiro lugar 200 metros à frente de Bento e 290 metros à frente de Carlos. Quando Bento cruzou a linha de chegada, quantos metros ele estava na frente de Carlos, né? Então ele quer saber quando Bento cruzou a linha de chegada, quantos metros ele estava na frente de Carlos. Bom, as velocidades deles, vamos lembrar que elas são constantes, né? Então não tem alteração durante todo o percurso. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar, traçar uma linha. Pronto, na linha nós temos essas marcações. Né? O André chegou em primeiro, tá aqui ele, né? Com seus 2.000 metros. 200 metros à frente de Bento e 290 metros à frente de Carlos. Então significa o quê? Que o Bento estava 90 metros à frente de Carlos. Né? Pelo raciocínio seria isso. Então, quando o André cruzou a linha de chegada, né, passou lá os 2.000 metros, o Bento já estava em 1.800 metros. E o Carlos estava em 1.710 metros, né, da corrida. Porém, isso dá para a gente fazer também com uma pequena regrinha de 3, tá? Mas como assim? Como assim dá para fazer com uma regra de 3? Porque pensa o seguinte, se as velocidades deles são constantes, então a diferença de distância entre eles, assim, a distância entre eles também vai ter um crescimento constante.
né? Ou seja, um crescimento diretamente proporcional. Então dá para usar a regrinha de 3 aqui, já que regrinha de 3 a gente trabalha com razão e proporção, né? Aí vamos pensar. Então vamos calcular aqui. Primeiramente eu vou fazer, né, como você já observa aqui, a distância, né? Primeiramente, o percurso, né? Vamos pensar assim, e a distância entre os corredores, né? Distância percorrida por Bento e a distância entre Bento e Carlos, ou Carlos e Bento. Então, seguindo aqui uma regrinha de 3, né? Seguindo aqui uma pequena regrinha de 3, vamos observar o seguinte, que no percurso de 1.800 metros, a distância entre Bento e Carlos é de 90 metros. Então, assim que o Bento cruzar lá a marca dos 2.000 metros, qual vai ser a distância entre os dois? Né? Fazendo uma regrinha de 3 simples, dá para fazer isso. Aí, mais uma vez, por quê? Porque se observa que como as velocidades são constantes, a distância também entre os corredores vai ter um crescimento constante, vai ter um crescimento proporcional, ou seja, diretamente proporcional. Aí, se vocês fizerem essa continha, vai dar quanto? Utilizando esse método aqui, né? Tentem fazer aí rapidinho, eu acho que dá para fazer. Enquanto a gente umas coisas aqui, deixa eu ver. Pronto, já temos as respostas aqui, né? Deixa eu ver. O Gustavo colocou 100, né? Antônio Lucas 100, né? O Alan também colocou 100. E realmente vai ser 100. Porque fazendo essa regrinha de 3, eu vou ter aqui multiplicando, vai dar 90, né? Vezes 2.000, que dá 180 mil. E vai dar 1.800x. Então a gente vai ter simplesmente ali 180 mil dividido por 1.800. Né? Então a resposta que daria ali seria, então, 100, né? Ou seja, então a resposta vai ser 100. A distância entre Carlos e Bento, né? Assim que o Bento cruzar a linha de chegada, a distância entre ele e o Carlos vai ser, então, de 100, né? Ou seja, então ele vai estar 100 metros à frente dele. O que seria, então, na resposta, seria, então, o nosso item E. Então, vamos passar aqui para a nossa próxima questão, né? Aí, vamos lá. Na figura, os pontos C e F pertencem aos lados B, né, BD, e AE do triângulo, não, do quadrilátero, perdão, ABDE.
né? Então, respectivamente. Os ângulos B e E são retos e os segmentos AB, CD, DE e FA têm suas medidas indicadas na figura, né? Então, daqui as medidas, né, do segmento aqui DCD, né? Então, nós temos as medidas aqui, né? Só que essa aqui é a medida do segmento FA. E está aqui o DE e o AB. Então ele quer saber qual é a área do quadrilátero ACDF, ou seja, esse quadrilátero aqui, né? Que ele quer saber a medida da área dele. Né? Aí você se pergunta, como é que faz isso mesmo? É só uma coisa simples. Normalmente, às vezes eu pego, né, quando estava na aula presencial, às vezes pegava o aluno pegando, virando a folha de papel assim, eu digo, rapaz, o pessoal chamava ele de doido, mas eu deixava, não. Ele está só tentando ver a coisa de outro ponto de vista. Né? Então, se você virar a folha de papel, ou então virar de um jeito, você pode ver as coisas de outro modo e ter uma ideia. É sempre bom ter mais do que um único ponto de vista. Por exemplo, eu vou pegar essa figura e vou virar ela. E vou marcar essa linha aqui. Né? Vocês percebem que se eu dividir esse quadrilátero no meio, né, com essa linha vermelha, eu tenho dois triângulos. O triângulo ABC e o triângulo DAF, ou ADF, né, ou DFA, tanto faz, né? Então eu vou ter aqui dois triângulos. Né? Esse triângulo número 2 aqui e o triângulo número 1. Dá para me calcular a área de um triângulo? Nesse caso, dá. O que eu preciso para calcular a área de um triângulo? Né? Base e altura, né? O que eu preciso para calcular, nesse caso, a área de um triângulo é só base e altura, porque a área de um triângulo, ele é base vezes altura dividido por 2, né? Já estamos feios de saber disso aqui. Então, aqui o que acontece? Eu vou calcular a área deste triângulo aqui, que eu estou marcando em vermelho e pintando, depois eu apago. Então, vamos calcular a área dele. Percebam que a base dele mede 2 e a altura mede 10. E nós temos também esse outro triângulo aqui, ó. Eu virei a figura de outro jeito, tá? De novo, para vocês enxergarem. Aí tem esse triângulo aqui de número 2, em que a base mede 6 e a altura mede 7. Mas vamos para cá, ó. Então, a área desse triângulo 1 vai ficar 2 vezes 10 dividido por 2. Eu poderia apenas só cortar isso aqui, ó. 2 com 2. Então, A é igual a 10. Essa primeira áreazinha aí. A nossa segunda área, né? Nós vamos ter aqui. Deixa eu só corrigir aqui o negócio. Pronto, bem sumiu tudo aqui. Não tem nada não. Pronto, eu voltei. Pronto, então aqui, agora a área desse outro triângulo de número 2 vai ficar, então, 6, né, ó, vezes 7, dividido por 2. 6 vezes 7, então, vai dar o quê? 42. 42 dividido por 2 vai dar 21. Então, a área desse triângulo de número 2, né, esse triângulo aqui vai dar 21. Então, a área total desse quadrilátero, né? Ou seja, esse quadrilátero ACDF, né? Apagando logo aqui de novo.
Então, a área total, que seria desse quadrilátero, né? ACDF, vai ser, então, 10 mais 21. Então, eu vou ter essa área total, ou seja, a área desse quadrilátero ACDF, de 31, né? 31, não sei, né? 31 unidades de área. Né? Já que na questão ele não especificou aqui se é em centímetros, se é em metros, né? Ele só disse, só perguntou qual era a área. Então, como a área é de 31, se eu não estou enganado, dá o item C, né? Na nossa questão. Né? Então, se você vê aí um problema que esteja meio complicado de fazer, problema, por exemplo, de geometria, né? Às vezes, se você virar a folha, ver as coisas de outra forma, de um outro ponto de vista, né? Você por aí consegue enxergar uma saída e consegue enxergar também uma solução. Viu? Os outros podem pensar que você está doido, mas não está, não. Agora, passamos adiante. Também uma outra questãozinha envolvendo a parte de geometria, já que a Albimap ela é excelente nessa parte. 9 retângulos menores, alguns deles com seus perímetros indicados na figura, né? Como você observa, nós temos alguns aqui que são os perímetros. Tem um aqui que esse aqui mede 18, né? Ó, 18, 16, 16, 14 e 26, né? São perímetros. O perímetro do retângulo ABCD é 54 centímetros. Ele quer saber o perímetro do retângulo cinza. Digo, eita, agora lascou, né? Para saber o perímetro do retângulo cinza. É e nem tanto, né? Tá ruim, mas não tá, mas nem tanto. Aí vamos ter que também pensar um pouco, né, na parte de geometria. Vamos ter que pensar um pouco nas linhas, né? Já que o que é o perímetro, né? O que seria o perímetro? A gente sabe, né? Que é a soma dos lados, né? A soma dos lados de um polígono, de uma figura geométrica plana, né? Então dá para entender o seguinte. Primeiro, vamos só compreender. Vocês estão vendo aí uma linha em azul que eu coloquei, né? Vou mostrar de novo. E a outra linha em azul mais claro. Percebam que essas linhas, elas vão ter a mesma medida, né? Ou seja, o mesmo comprimento. Percebam que essa linha azul e azul claro, elas têm o mesmo comprimento, ou seja, elas têm. E eu vou traçar essas linhas paralelas para vocês entenderem, ó. Vou voltar aqui, pronto. Aí eu vou contornando, ó. Percebe que essa linha que está aqui em azul, ela coincide com a outra linha, né, da figura geométrica, essa aqui tem perímetro de 18 centímetros. Percebam que também essa linha aqui, esse lado, vai coincidir com o outro lado lá no quadrado. E aí a gente passa para as outras figuras, ó, como vocês estão observando. Ok? Então percebam aí, né, que algumas medidas, né, das linhas dos lados nesses retângulos, elas coincidem com os lados do quadrado também, né? Elas coincidem. Né? Nesse caso, eu não coloquei nenhuma linha aqui, né? Desse quadrado cinza. Mas só para vocês enxergarem direitinho. Então, o que dá para entender?
que no perímetro desse retângulo ABCD tem algumas medidas que estão aqui, nesses retângulos também. Então, o que eu vou fazer? Se eu somar os perímetros que nós temos ali, vai dar o quê? Se eu somar os perímetros, vai dar 74 centímetros de perímetro, se eu somar os perímetros desses 4 retângulos. Aí vocês perceberam que eu não coloquei, que eu não destaquei as linhas, essas linhas aqui, ó, do quadrilátero cinza, né, desse retângulo cinza. Né? Mas vocês percebem que elas, de certo modo, elas coincidem com os lados ali do nosso retângulo. Deixa eu apagar que já está ficando meio poluído aqui. Pronto. Ó, percebam aqui que eu estou traçando, tentando fazer um traçado, que esses lados aqui, ó, eles vão coincidir com essa parte aqui, ó, também, ó. Eles coincidem com essa parte. Então, basicamente, o perímetro... Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses perímetros que eu somei, né, ó, 26 mais 18 mais 16 mais 14 igual a 74, e subtrair do perímetro do retângulo. Por quê? Porque o perímetro do retângulo, querendo ou não, tem medidas nele que já estão incluídas aqui. É como se eu tivesse contado elas já algumas vezes. Então eu vou só subtrair. Então 74 menos 54 vai dar 20. Então esse retângulo do meio aqui mede 20. Que também é só uma questão de você pegar e fazer uma... pegar e observar. Aí depois eu vou pegar essa parte já respondida e mandar para vocês, né? Aí vamos ver aqui a nossa questão de número 8. Né? Para assar um frango, são necessários 15 minutos para aquecer o forno. Tempo até demais. E 12 minutos para assar cada meio quilo de frango. Né? Paula comprou um frango de 2,5 kg. A que horas ela deve ligar o forno para que o frango fique pronto às 20 horas, ou seja, às 8 horas da noite? Bom, primeiro que para aquecer um forno, tem que ligar, para aquecer tem que deixar ligado por 15 minutos, já é um desperdício de gás, né? Fazer o quê? Mas vamos lá para o nosso problema, né? Paula comprou um frango de 2,5 kg. A que horas ela deve ligar o forno para que o frango fique pronto às 20 horas, né? Pronto, primeiro vamos ter que entender o seguinte. São 12 minutos para assar cada meio quilo de frango. Aí uma perguntinha. Quantos meios quilos de frango tem aí, né? Nesse frango? Me digam aí vocês, quantos meios quilos de frango tem ali nesse frango? Não, deixa eu ver aqui, o Alan, né, colocou 5, Gustavo 5 e Tonho Lucas 5, né? Beleza. Então,
são 5 meios quilos, né? São 5 meios quilos de frango. Então, se são 12 minutos para assar meio quilo de frango, né? Então, a gente pode concluir que vão ser 60 minutos o tempo para assar o frango, mais os 15 minutos para aquecer. Só que ela quer que o frango fique pronto às 20 horas, ou seja, às 8 horas da noite. Então, dessas 20 horas, eu tenho que, vamos dizer, retroceder 1h15 no tempo. Então, qual seria a resposta correta neste caso? Crianças, boa tarde. Exato, letra D, né? 18 horas e 45, né? Que seria às 20 horas, né? Menos 1h15 minutos, né? Pronto, beleza. Correto, 18 horas e 45 minutos, nosso querido item D, resposta correta. A questão de número 9. Marcelo gasta 24 minutos andando para ir de sua casa até o ponto de ônibus. Né? Parece muito o estudante que tem por aqui, né? 24 minutos de andando da sua casa até o ponto de ônibus, ou 12 minutos se for correndo. Nossa. Então ele sai de casa andando, né, em um dia qualquer desses aí, ele sai de casa andando, às 15 horas para pegar o ônibus, né, às 15h30. Ou seja, às 3 horas ele sai para pegar o ônibus, às 3 horas e 30 minutos. No caminho, ele percebe que esqueceu a carteira e volta para casa correndo. Ele perde 3 minutos para encontrar a carteira e retorna correndo para o ponto de ônibus, chegando exatamente às 3h30. Sortudo, né? A que horas Marcelo percebeu que estava sem a carteira? Aí parece aquelas perguntas lá que o pessoal faz, até uns memes, né? Sabendo que mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, calcule a massa do Sol. Parecido com isso. Mas não é não. Vamos observar o seguinte. Então vamos pensar aqui no percurso, né? Primeiro, se você observar na questão, ele gasta 24 minutos para sair andando de casa até o ponto de ônibus, ou 12 minutos se for correndo. Então perceba o seguinte, né? Que ele correndo, né? Vamos dizer assim, a velocidade dele correndo, ou o tempo, né, dele correndo, é metade do tempo que ele faria andando, né? Então, vocês compreenderam, né? Ou seja, o percurso dele correndo, ele faria, né, o dobro do tempo se fosse andando. Por isso que aqui eu coloquei o tempo dele correndo é metade do tempo dele andando. Agora, vamos observar o seguinte. Às 15 horas, ele sai para pegar o ônibus, né? Aí, no caminho, ele percebe que esqueceu a carteira, volta correndo, ou seja, então, aquele percurso que ele fez correndo, aquele percursozinho que ele fez correndo, ele vai voltar na metade do tempo. Aí ele perde 3 minutos para encontrar a carteira. E retorna correndo para o ponto de ônibus. Então percebe que nesse lapso de tempo, nós temos aí os 12 minutos que ele usou correndo,
e mais 3 minutos que ele usou procurando a carteira. Então, aí nós temos cerca de uns 15 minutos que... Mas aí nós só temos 15 minutos nesse lapso de tempo, vamos dizer assim. Aí vamos à nossa continha, né? Como eu havia explicado. E também já adiantei um bocado de coisa. Aqui o percurso dele andando, né? Aqui foi que ele percebeu que não estava com a carteira, aí voltou correndo. Então, o tempo dele correndo, né, vai ser metade do tempo andando, ou seja, metade de X. O tempo que ele levou para procurar a carteira e o tempo que ele foi correndo até o ponto de ônibus. Nisso deu exatamente 30 minutos, né? O Forrest Gump aí da vida. Fazendo de acordo com o que manda, né? Ou seja, tirando o MMC, né? Então nós temos aqui 2x sobre 2 mais x sobre 2 igual a 30 menos 15, né? Porque eu somei aqui 3 mais 2 que dá 15, né? E passei para o outro lado. Então, 2x sobre 2 mais x sobre 2 é igual a 30 menos 15. Então, aqui nós vamos ter 3x sobre 2 igual a 15. Multiplica 15 por 2, que vai dar 30, né? E 30 dividido por 3, que vai dar 10. Ou seja, enquanto ele estava caminhando, né? Com 10 minutos de caminhada, olha o lapso de tempo dele, né? Com 10 minutos de caminhada foi que ele percebeu que estava sem a carteira. Então, se ele saiu às 15 horas, então às 15 horas e 10 minutos, que é a letra B, ele percebeu que estava sem a carteira. Né? Que é quase tão lerdo quanto eu. Acho que não tivemos nenhuma dúvida com essa, né? Nem com as outras questões. Essa daqui de número 9, ainda falta a 10ª, e eu coloquei também uma parte de uma questão que seria da prova da segunda fase, né? Porque todo mundo que a gente vai passar, né? Vamos passar, se Deus quiser. Então, aqui o que vamos fazer, né? Vamos lá para a próxima questão. Questão 10. Na reta abaixo, a distância entre dois pontos consecutivos é sempre a mesma. Então, qual é o valor dessa distância? Vocês estão vendo aí na nossa linha, né? Essa linhazinha, percebe que nós temos aí a distância entre dois pontos, né? Tem um ponto ali que está marcado com x, e tem um outro ponto que está marcado com x ao quadrado, e um outro ponto lá que está marcado com 3x. Então, vamos perceber o seguinte, que essa distância daqui para cá, né, pelo meu raciocínio, vai ser então, x ao quadrado menos x, ok? Né? Ou seja, a distância desse ponto para esse, né? Só para constar. E se vocês perceberem também, do x até o 3x, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 distâncias. Ok? Então, concordam comigo que a distância entre o 3 e o 3x é igual a 4 vezes essa distância aqui, de x ao quadrado a menos x, né? Utilizando essa linha de raciocínio.
né? Eu vou só explicar novamente aqui. Percebam, ó, que a distância, vou até apagar aqui de novo, só para ver aqui o seguinte. Percebam aqui, ó. Essa distância daqui para cá, ela vai valer x ao quadrado menos x. Pronto, beleza. Mas aí percebe-se que do x até o 3x, eu tenho aqui, ó, 4 distâncias dessas aqui. Né? Então, essa distância aqui de 3x até x, né? Vamos dizer assim, 3x menos x, é igual a 4 vezes isso aqui, ó. Com isso, já dá para a gente ter uma ideia do que fazer. Então, nós temos isso. 3 menos x igual a 4 vezes x ao quadrado menos x. Isso aí vai dar uma equação de segundo grau, não se preocupe não. Então, resolvendo direitinho, tirando as coisas do parênteses, né? Eu tenho ali 3x menos x igual a 4x ao quadrado menos 4x. Resolvendo o que deve ser resolvido, né? Transformando como se fosse uma equação do segundo grau, eu vou ter ali, primeiramente, isso aqui vai ficar 2x, né? Então, nós vamos ter 4x ao quadrado menos 4x menos 2x igual a zero. E nós temos uma equação do segundo grau em que nós temos ali 4x ao quadrado menos 6x igual a zero. Aí, nesse caso, a gente pode ir tentando resolver isso aqui. Né? Como? Eu vou colocar o fator comum em evidência. O fator em evidência ali é o x. E o 2, né? 2x. Por quê? Ó, pensa o seguinte. Se eu dividir o 4x ao quadrado por 2x, eu vou ter ali 2x. Se eu dividir o menos 6x por 2x, eu vou ter então 3, menos 3. Tudo isso tem que dar igual a 0. Né? Dá igual a 0. O que eu vou concluir? Bom, ficou ali em cima, mas eu vou dar um jeito de apagar aquilo ali. Primeiro, a nossa primeira raiz, apaguei foi tudo, não tem nada não. Eu repito bem aqui. Então, nós vamos ter aqui 2x, que multiplica 2x, menos 3, e aí isso vai dar igual a 0. Então, a nossa primeira raiz vai ser 0. A gente vai descartar essa porque não convém para nós. Porque não existe distância igual a 0, que diabo é isso? Quer dizer que, vamos dizer, eu andei daqui para cá, eu não andei nada, foi? Então, o nosso outro valor para x seria esse daqui, ó. Que 2x menos 3 teria que dar 0. E aí, então, x é igual a 3 meios, né? Não nem me empenhar muito nisso. Então, x é igual a 3 meios. Já tinha feito isso aqui anteriormente. Então, eu sei que x é igual a 3 meios. Só que ele não quer saber isso. Né? Se você tivesse marcado 3 meios aqui, você também nem ia encontrar, né? Nós só temos aqui de itens 3 quartos, 1 quarto, 2 terços, 2 quintos. Provavelmente ia marcar 2 terços e aí ia errar, né? Então, ele quer só essa distânciazinha aqui, ó. Né? De x ao quadrado a x. Então, eu vou substituir esses 3 meios no lugar do x ao quadrado menos x. Então, vai ficar
3 meios ao quadrado menos 3 meios. 3 meios ao quadrado dá 9 quartos. Então vai ficar 9 quartos menos 3 meios. Tirando o MMC, que é 4, vai ficar assim. 9 quartos menos 6 quartos. 9 quartos menos 6 quartos vai dar 3 quartos. Que nesse caso é a nossa resposta correta, então seria o item A, que é 3 quartos. Né? E com isso já responderíamos as 10 questões, né? Caíssem 10 questões assim, vocês já acertariam 10 questões e com certeza já estava na segunda fasezinha da OBMAP. Ou seja, com tudo para ganhar medalha e bolsa de estudos. Pronto, beleza. Agora, alguma dúvida com alguma questão dessas, né? Eu acho que não, né? Não, pronto, a Alan colocou não, né? O Lucas também. Então pronto, então aqui a gente está de boa. Então vamos passar para a nossa 11ª, né? Que seria uma questão lá da segunda fase da OBMAP. Que a OBMAP, ela gosta muito de fazer essas questõezinhas assim, viu? Né? Um quadriculado 3x3 preenchido com números inteiros é chamado MED mágico. Viu? É chamado de MED mágico quando em cada linha horizontal, vertical ou diagonal, o termo do meio é a média aritmética dos outros dois. Então, sabendo disso, na letra A, preencha o quadriculado abaixo para que seja MED mágico. E na letra B, o quadriculado MED mágico abaixo tem os números 7, 9 e 20 nas posições indicadas. Qual é o valor de X? Né? Aí isso já, para a maioria das pessoas, já faria desistir da prova e pronto, acabou-se, né? Mas a gente não vai fazer dessa maneira, a gente vai fazer o quê? Tentar resolver. Pronto, nós temos aqui na letra A, aquele quadriculadozinho, né? Saúde. Então, de cara, o que dá para a gente fazer? Aquela parte ali, vocês percebem que é 11, né? Não nem discutir. Por quê? Ele diz que o quadrado é MED mágico se... Vamos voltar. Em cada linha horizontal, vertical ou diagonal, o termo do meio é a média aritmética dos outros dois. Ou seja, então esse termo aqui do meio é a média aritmética do 3 e do 9. Ou seja, então 3 mais 19, né? Então 3 mais 19 dá 22. 22 dividido por 2 dá 11. Agora, eu vou determinar o seguinte. Nós temos aqui esse A. Ó. O A que seria esse aqui. O que acontece? Como eu já tenho aqui esse cara que é a média aritmética do 3 e do A, então eu vou simplesmente calcular. A mais 3 dividido por 2 é igual a 8. Então eu posso dizer que A mais 3 é igual a 16. Então A é igual a 13. Né? E agora é que aparece ali, né? Mas não tem problema não. Então o nosso A vai ser igual a 13. Então para acompanhar nós temos ali o nosso próximo outro quadrado, o outro quadrado médio mágico. Então tá ali nós temos o 11 e o 13. Vamos calcular o B. Como o B que é o do meio aqui, ó. Como a gente já sabe que é 13, aqui então é só pegar 13 mais 19 e dividir por 2.
13 mais 19 dá 32. 32 por 2 dá 16. Então, aqui o nosso B vai ser igual a 16. Daqui, o que dá para a gente fazer? Vamos calcular o C, né? O C que é esse daqui, né? Então, dá para entender o quê? Como eu já tenho aqui o do meio e o primeiro, né? O do meio, que é 16, e o primeiro, que é 11. Deixa eu só indicar aqui através do apontador laser. Pronto. O do meio, que é 16, e aqui o primeiro, que é 11. Então, nós temos aqui C mais 11, dividido por 2, tem que dar igual a 16. Então, o que ocorre? C mais 11 tem que dar igual a 32. 32 menos 11. Então, vai ser 21. Então, C é igual a 21. Agora, o D, que é esse camaradinha bem aqui. Então, nós temos aqui D, já adiantando logo, vai ser igual, né, a 8 mais 30, mais 8 é igual a 32, né? D mais 8 é igual a 32. Por quê? Porque aqui o do meio é 16, né? Ou seja, então D mais 8 sobre 2 igual a 16. 16 vezes 2, 32. Então, D é igual a 32 menos 8. D vai ser igual a 24. Agora o item E. O item é mais 13 igual a 42. Ou você poderia fazer aqui, ó. E mais 19 igual a 24. Ou você poderia também fazer E mais 3 igual a 32. Dá o mesmo resultado. Então, nesse caso, o nosso item, o nosso E vai ser 29 e está aqui feito o nosso quadrado mágico, né? O nosso quadrado médio mágico, como eles inventaram lá. Então, essa seria a resposta correta. Com isso, já daria para garantir alguns pontos, né? Eu não estou lembrado quantos pontos é. Mas, dependendo da questão, são só 6 questões, né? E aí valeria, cada questão, se eu estou enganado, são 10 pontos. E alguns itens valem mais do que os outros devido ao seu grau de dificuldade. O item B. Pronto, nós temos aí, eu já coloquei as letras Y, né? Nós temos aí X, Y, T, Z, V e W. E de número nós só temos o 9, o 7 e o 20. A gente vai utilizar a mesma maneira de calcular das outras coisas, tá? Da mesma forma. Então nós vamos ter aqui, por exemplo, nós vamos ter que calcular tudo com letra, que é chato, né? Vamos ter que deixar tudo em função de x, vamos dizer assim. Então, se você observar aqui, ó, calculando o y em função de x, eu vou ter então aqui, ó, y mais 20 sobre 2 é igual a x, porque o x está no meio e o y está numa ponta e o 20 está na outra, quer dizer. Então, nesse caso, eu posso dizer que y é igual a 2x menos 20. Né? Simples desse jeito. Estou deixando todos eles em função de x para poder calcular depois. Agora o outro, qual é o outro? O z, né? Z, nesse caso, ó, z mais 7 sobre 2 é igual a x. Então, resolvendo essa parte, eu vou ter então que o z vai ser igual a 2x menos 7. Agora o próximo. W. O W mais 9 sobre 2 dá x, é igual a x. Então, o W vai ser 2x menos 9. O nosso V. O V seria o quê, né? V mais 20 é igual a W. Não, ó, V mais 20 é igual a W.
Percebeu porque eu não coloquei aqui o W no final, coloquei foi logo 2x menos 9? Porque, ó, V mais 20 sobre 2 é igual a W. E W é 2x menos 9. Então, eu posso concluir que o V vai ser igual a 4x menos 38. T mais... Aí, vamos lá. T mais V. O V, né, o V não seria 4x mais 38? Se fosse simplificado por 2, né? Então, T mais 2x mais 20, né? Não, T mais Y, perdão. Eu acabei errando aqui. T mais 2x mais 20 dá, dividido por 2, dá 9, que seria esses dois aqui, ó. Então, T é igual a 38 menos 2x. E aqui nós temos montado o nosso quadrado, quadrilátero, médio mágico, todo em função de x. Todo em função dele. Aí vamos lá resolver, né? Tá ali o nosso quadrilátero médio mágico, pequenininho, né? Então vamos tentar descobrir quais seriam os valores de x. Dá para a gente fazer isso, já que agora está tudo em função dele. Então o valor que a gente encontrar vai ser o valor de x. Então nesse caso aqui dá para a gente fazer o seguinte, ó. 38, né? Menos 2x mais 20 sobre 2 é igual a 2x menos 7. Então aqui eu vou ter o seguinte, ó. 58 menos 12, né? Menos 2, que aqui eu joguei para o outro lado tudo, ó. Ficou 38 mais 20, que dá 58. 2 vezes 2x, que dá 4x. E 2 vezes menos 7, que dá menos 14. Só peguei esse 2 que estava aqui dividindo e passei para o outro lado multiplicando. Então aqui nós temos, então, fazendo as continhas, né? Passando 2x para o outro lado, né? Eu vou ter que, então, 2x mais 4x, né? Vai dar 6x. E o menos 14 para o outro lado, né? Mais 58 dá 72. Então, fazendo as continhas, 72 dividido por 6 vai dar 12. Então, o nosso valor de x vai ser 12, que eu acho que era justamente o que aquela questão estava perguntando, né? Acho que era justamente isso que a questão perguntava. Só pede para saber qual é o valor de x. Você não precisava descobrir as outras coisas, só o valor de x. Então, mas mesmo assim, esse seria o nosso quadrado, o nosso quadrilátero médio mágico, né? Completinho. Ok, pessoal? Então, esse daí seria a nossa, vamos dizer, algumas questões, né, da OBMAP. Espero que tenha esclarecido alguma coisa sobre alguns assuntos. Também espero que não tenha desencorajado alguém aí devido a alguma dificuldade das questões. E é isso, pessoal. Essa daí seria, vamos dizer assim, a minha colaboração com vocês, né? Sim, pronto, a Ana está perguntando. Sim, Alan, eu vou colocar os slides no grupo, tá? Aí eu já vou colocar no formato certinho no PDF. Aí eu também vou pegar essa aula, né, para quem quiser dar uma olhada, alguma coisa, né, rever, ou então para se alguém perdeu, né, porque devido à internet, energia, coisas que acontecem. Aí então eu vou também pegar essa mesma aula e colocar ela no grupo, caso alguém esteja interessado em rever. Então, pessoal, é isso. Muitíssimo obrigado aí pela presença, pela participação e também pela participação de vocês. Desde já desejando uma boa sorte a todos vocês no OBMAP, que
todos esse pessoal aqui também estejam na segunda fase, que nós possamos ter medalhas e tudo mais, né, para a nossa escola. Então, muitíssimo obrigado e uma ótima noite a todos. Obrigado a você pela sua participação, Alan. Valeu, pessoal. Então, até uma próxima.